Nós saudamos com um flashback de um aventureiro, Alfred, de classificação elevada, celebrado e exaltado aos altos céus pelo público clamoroso, devido ao seu último feito como líder do grupo de aventureiros O Prata Preto. Ele relembra suas origens humildes, quando não era nada mais do que um órfão comum que trabalhava duro por recompensas miseráveis, tudo para poder se alimentar e sobreviver mais um dia no mundo duro da realidade. Foi então que decidiu se tornar um aventureiro e matar monstros para garantir sua sobrevivência. Por um tempo, esse foi o único caminho que Alfred enxergou. De um órfão comum, ele ascendeu a matador de dragões, aclamado pelo público. Esse era o único caminho absoluto que Alfred via, pois não enxergava outra abertura para um órfão como ele. A força era a lei absoluta e, mesmo que sofresse baixas, elas eram um resultado aceito do caminho que escolheu. Para ele, força era sinônimo de sobrevivência, razão pela qual não se deixava abalar pelas perdas que sofreu. Ao longo do tempo, esses eventos o levaram a se tornar um aventureiro de classificação elevada, um matador de dragões e um dos mais poderosos do reino. Enquanto olha para a multidão que o aclama freneticamente como o seu matador de dragões, ele se recorda do propósito inicial de sua jornada, sobreviver. A fama veio, a glória também. Mas agora ele se pergunta, onde está sua próxima aventura? Para onde ela o levará? Glória para a Valonia. Cantava a multidão, perdida em entusiasmo e excitação pelas realizações de seu herói. No entanto, Alfred não está mais com fome. Sobreviver já não é um desafio. Ele já passou do seu auge e duvida que possa continuar no mesmo ritmo de antes. Considerou ficar no reino e aproveitar sua mansão, onde também poderia treinar a próxima geração de aventureiros. Mas logo descartou essa ideia, e não era isso que queria. Ele não precisava mais de dinheiro e, para piorar, pessoas estranhas começaram a se aproximar dele. A capital não era tão divertida nem parecia tão boa assim. Foi então que Alfred concluiu que dissolver o grupo com o qual passou tanto tempo era o melhor caminho. Ao comunicar sua decisão aos membros do grupo, eles ficaram um pouco surpresos, mas, no fundo, chegaram à mesma conclusão. Um deles mencionou que a dissolução do grupo não significava o fim da amizade, e que poderiam se encontrar sempre que quisessem. Um dos membros até comentou sobre as preocupações de sua namorada, pois todos estavam consideravelmente mais velhos agora, se aproximando dos 30 anos. Tendo tomado sua decisão, Alfred virou-se para seus companheiros e perguntou o que fariam a seguir. Com um olhar indecifrável, Elliot comentou que o pai de sua namorada era o capitão da noite e havia pedido para ele se juntar à ordem. Isso significava que ela era de uma família nobre. Um jovem de cabelos pretos e físico bem tonificado mencionou que faria uma viagem, desta vez aproveitando seu tempo com mulheres e toda a boa comida que o mundo tinha a oferecer. Para a surpresa de absolutamente ninguém, todos no grupo olharam com consternação. Por outro lado, o conjurador mencionou que havia sido convidado para lecionar na Academia Real de Magia, conquistando o respeito e a admiração de seus colegas. Seu rosto assumiu uma expressão presunçosa ao exigir que continuassem elogiando sua excelência. Alfred então revelou seu próprio plano e pretendia se aposentar em um lugar remoto chamado Nordine. Seus companheiros ficaram estupefatos, já que nunca tinham ouvido falar desse lugar. Vendo a confusão no rosto de todos, ele ofereceu mais detalhes, explicando que era necessário cruzar o Império Via e chegar ao Reino Sphit. Depois, seguir para o oeste. Com um olhar de espanto, Kel mencionou que um lugar tão remoto levaria um mês inteiro para ser alcançado de carruagem. Alfred assentiu, explicando que queria um lugar do qual ninguém tivesse ouvido falar, onde pudesse encontrar paz e tranquilidade. Seus companheiros concordaram com ele. Afinal, a fama que Alfred construiu até agora era esmagadora, e um lugar tão afastado parecia perfeito para a aposentadoria. No entanto, ainda restava uma dúvida: por que Nordine, entre todos os lugares? Alfred sorriu levemente, com um olhar relaxado, mencionou a verdadeira razão, dele se lembrava de um lindo campo de flores que viu no passado e nunca conseguiu tirá-lo da cabeça. Seus companheiros ficaram estupefatos. A revelação destruía a imagem pública de Alfred como um guerreiro frio e implacável, mostrando que ele era muito mais do que um matador de dragões incansável. Apenas uma das garotas do grupo entendeu de imediato e,
com um olhar romantizado, comentou que Alfred gostava de flores. Isso imediatamente o irritou. Emburrado, ele pegou sua caneca de cerveja e tomou um longo gole, resmungando que não há nada de errado com isso. Ainda perplexo, Kel começa a teorizar para si mesmo que talvez haja uma multidão de monstros em tal lugar ou que pode haver uma montanha muito alta que precise ser escalada para se isolar na solidão e treinar para alcançar alturas ainda maiores. Alfred interrompe as teorias de Kel sem rodeios, dizendo-lhe que não tem mais uso para mais poder. Então, ele esclarece, com um olhar sombrio, que não sofre mais de fome e que, a partir de agora, viverá sua vida de maneira sincera, apenas para seu próprio bem. Seus companheiros não sabem como responder, mas, em respeito à decisão de Alfred, o apoiam e mencionam que entendem. Para quebrar a atmosfera tensa, Alfred propõe um brinde ao futuro e ao sonho de cada um deles, o que resulta em uma resposta animada de seus companheiros, que prontamente tilintam suas canecas cheias até a borda com cerveja. A partida. Na manhã seguinte, Alfred acorda cedo e parte em uma carruagem, reafirmando sua decisão de contar a seus companheiros, sozinho, sobre sua aposentadoria e a dissolução do grupo. Se tivesse tornado o anúncio público, certamente teria sido impedido. Afinal, um recém-nomeado matador de dragões não pode simplesmente se aposentar do dia para a noite. No dia seguinte à sua partida, ele é coroado, pois o povo exige um herói. Para evitar essa situação, Alfred deixou toda a papelada para os membros do seu grupo cuidarem de volta na guilda. Agora, na solidão de sua jornada, ele pensa que, depois de tudo o que fez pelo povo, a quantidade de egoísmo que está exigindo deveria ser permitida. Um mês depois, Alfred está deitado no topo da carruagem, aproveitando o sol. Calcula que deve estar chegando a qualquer momento. Levanta-se e dá uma olhada ao redor, avistando a bela vila surgindo diante de seus olhos, junto com toda a vegetação e os campos de flores de suas memórias. Um olhar de alívio total toma conta de seu rosto. Ele finalmente chegou ao seu destino. Chegada a Nordine. Descendo da carruagem, Alfred começa a caminhar em direção à vila, mas é parado por uma jovem de sotaque caipira, que comenta que seu rosto é novo por ali. Um pouco nervoso, Alfred se apresenta e menciona seu desejo de se mudar para a vila, explicando que veio do reino de Avalonia. A jovem, com um olhar desconfiado, o observa de cima a baixo. Olhos pretos são raros por ali. Sabendo que seria rude se atrasasse sua apresentação por muito tempo, ela finalmente se apresenta. Me chamo Asa. Asa então comenta que Avalonia fica muito longe e que Alfred deveria pedir permissão ao chefe da vila, não a ela. Explica que o levará até a casa do chefe e pede que a siga, o que Alfred prontamente faz. Enquanto seguem caminho, Alfred observa a vila com interesse. Asa, por outro lado, ostenta uma expressão irritada. Quando finalmente chegam à casa do chefe da vila, Alfred para e observa o local. As flores ainda estão lindas como sempre, comenta ele, admirado. Asa franze a testa e o encara. Você já esteve nesta vila antes? Alfred rapidamente responde que a última vez que esteve ali foi há cerca de 9 anos, causando um olhar surpreso em Asa. Ela hesita por um momento antes de responder, o que faz Alfred questioná-la. Isso é tão surpreendente assim? Asa se recompõe rapidamente e responde de maneira indiferente. Não tem nada de estranho. Então, ela se move em direção à casa e chama por Fiona, avisando que chegou. Uma voz feminina responde rapidamente. Asa? É você? Logo, uma mulher que parecia estar nos seus 20 e poucos anos aparece à porta, vestindo um belo vestido. Ao ver Alfred, franze a testa levemente e pergunta a Asa quem ele é. Se você o trouxe até aqui, só posso concluir que ele é seu namorado, acrescenta Fiona com um sorriso provocador. Asa imediatamente rebate. Nada disso. Ele veio do reino de Avalonia e quer se mudar para a vila. Compreendendo a situação, Fiona mantém um sorriso calmo e explica que, se Alfred realmente deseja se mudar, deve falar com seu marido, que está dentro de casa. Pedindo que Alfred a siga, ela se vira e começa a caminhar para dentro. Antes de partir, Asa pede a Fiona que passe uma mensagem para Flora quando ela chegar em casa, informando que estará no campo de cultivo.
Aproveitando a oportunidade, Alfred agradece a Asa por sua orientação até aquele momento e segue Fiona. O encontro com o chefe da vila. Fiona se aproxima da porta do escritório e bate, chamando pelo marido. Temos um visitante de Avalonia que deseja se mudar para a vila, se informa ela. Após alguns segundos, um homem na casa dos 30 anos abre a porta. Ele encara Alfred por um momento antes de dizer: é muito raro recebermos visitantes por aqui. Ainda mais de um lugar tão distante como Avalonia. O homem se apresenta com um semblante tranquilo. Meu nome é Elgis. Sou o chefe desta vila. Ao chegar à vila de Nordine, Alfred se apresenta e declara seu desejo de se mudar para o local. Elgis, o chefe da vila, responde que é um pedido bastante raro e pergunta se Alfred se importaria de compartilhar seus motivos para essa decisão. Alfred confessa que já esteve na vila antes e acrescenta que, desde sua última visita, nunca se esqueceu dos lindos campos de flores pelos quais a vila se orgulha. Elgis fica satisfeito com a resposta e menciona que o campo de flores da vila é seu maior orgulho e alegria, e que, por mais que o admire, nunca se cansa de contemplá-lo. Ele ainda afirma que se mudar para a vila por causa das flores não é algo tão incomum, pois outros já fizeram isso antes. No entanto, esta é a primeira vez que alguém de um lugar tão distante como Avalonia faz tal escolha. Fiona interrompe, brincando que Alfred deve ter ficado realmente impressionado com o campo de flores para viajar do reino de Avalonia até Nordine apenas por causa dele. Em seguida, ela entra no escritório e oferece chá a Alfred, que logo comenta sobre o aroma agradável da bebida. Esse chá tem um cheiro bem agradável, observa Alfred. Fiona sorri e acrescenta: se chama chá Apple. Curioso, Alfred toma um gole e se surpreende com o sabor relaxante da bebida, o que o coloca de bom humor. É um chá realmente relaxante, comenta ele. Fiona, percebendo sua mudança de humor, provoca Alfred. Agora você está começando a se soltar. Antes parecia tão rígido e sério. Alfred rapidamente se desculpa. Acho que foi a longa viagem, viajar sozinho pode causar isso. O chefe da vila e sua esposa acenam em compreensão e concordam com ele. Nessas circunstâncias, é totalmente compreensível, diz Elgis. O chefe da vila então aconselha Alfred a pegar leve de agora em diante, o que surpreende Alfred. Espere, isso significa o que estou pensando? Questiona ele. Elgis sorri e acena positivamente, afirmando que não vê problema algum em Alfred se mudar para a vila. O casal ri ao ver a reação surpresa de Alfred, que comemora alegremente por finalmente ter concretizado seu objetivo. Agora, ele será oficialmente um morador da vila de Nordine. No entanto, o chefe da vila explica que não há uma casa disponível para ele imediatamente, mas que Alfred é bem-vindo para ficar com eles enquanto procura um lugar para se estabelecer no dia seguinte. Agradeço imensamente por sua hospitalidade. Alfred se curva em gratidão. Fiona solta uma risadinha ao vê-lo tão formal. Elgis então pergunta se Alfred tem algum plano para o restante do dia, pois o casal pretende almoçar e quer saber se ele gostaria de se juntar a eles. Alfred, surpreso com o convite, assente com um sorriso, mas antes decide visitar o campo de flores da vila para dar uma boa olhada. Explorando a vila. Agora caminhando pela vila, Alfred se encanta com o ambiente ao seu redor. Ele absorve todos os esplendores da natureza e aproveita a realidade que agora vive. Eu finalmente consegui, murmura para si mesmo, emocionado. Após tantas dificuldades, Alfred agora é oficialmente um morador da vila de Nordine. Surpreendido pela intensidade de seus sentimentos, ele sente lágrimas se formando em seus olhos e se apressa para enxugá-las. Ao fazê-lo, percebe pétalas de flores em suas mãos e lembra-se de que as flores do campo mudam de cor com as estações. No entanto, ele não consegue se lembrar exatamente de quem lhe disse isso, pois já se passaram 9 anos desde sua última visita. Decidindo tirar uma breve soneca, Alfred se encosta sob uma árvore. Mas antes que possa adormecer, avista uma garota que não conhece, cercada por flores. Curioso, Alfred a observa. A garota, ao perceber seu olhar, cora profundamente. Boa tarde, diz Alfred, tentando cumprimentá-la educadamente. A garota parece nervosa e não sabe como responder.
Então, subitamente, fazendo uma reverência de 90 graus, e sem dizer mais nada, sai correndo apressada. Surpreso, Alfred se pergunta: minha aparência é realmente tão assustadora a ponto de fazer alguém fugir ao me ver? Ele suspira e decide deixar o assunto de lado, retornando à casa do chefe da vila. Retorno à casa do chefe. Ao chegar, Alfred é recebido por Fiona na porta. Ele sente uma sensação reconfortante ao perceber que há alguém esperando por ele. Que sensação boa é essa, ser recebido por alguém ao chegar em casa, pensa ele consigo mesmo. Eudis, ao ouvir Alfred entrar, logo pergunta: então, como estava o campo de flores? A beleza e a atmosfera relaxante me fizeram cochilar, por isso demorei a voltar. Me desculpe por isso. O chefe da vila apenas ri e descarta a preocupação. Não se preocupe. Está tudo bem. Então, Eudis pergunta: você adormeceu na base da grande árvore? Alfred confirma com um aceno. O chefe da vila sorri. Ótima escolha. É um lugar fantástico para tirar uma soneca. Eu mesmo prefiro aquele local. Ele acrescenta, rindo. A grama macia é tão confortável que muitos moradores preferem aquele ponto para descansar. Alfred, em total concordância, acena repetidamente, demonstrando que sabe exatamente do que Eudis está falando. Fiona, sorrindo de canto, acrescenta: foi sob aquela árvore que conheci meu marido. Ela lança um olhar provocativo para Eudis antes de completar. E, coincidentemente, foi também ali que ele me pediu em casamento. O chefe da vila ri, relembrando um momento especial, enquanto Alfred percebe que Nordine não é apenas uma vila encantadora, mas um lugar onde memórias preciosas são criadas e preservadas. Fiona sorriu ao ver o constrangimento de seu marido e continuou provocando. Afinal, confessar o amor sob um local tão querido pelo casal é uma bela ideia, não é? Elis ficou vermelho como um tomate e repreendeu Fiona. Pare de dizer essas coisas na frente dos outros. Alfred, divertido com a situação, entrou na provocação. Confessar o amor sob aquele local especial, isso realmente tem um certo charme, comentou ele, aumentando ainda mais o embaraço do chefe da vila. Tentando mudar de assunto, Elis pigarreou e apresentou sua filha. Para a surpresa de Alfred, a garota diante dele era a mesma que ele havia encontrado no campo de flores. Ignorando o espanto de Alfred, o chefe da vila prosseguiu. Esta é minha filha, Flora. A partir de hoje, Alfred será um novo aldeão. Flora, um pouco perdida, repetiu o nome de Alfred em um tom hesitante. Antes que pudesse dizer algo mais, Alfred interveio. Você é a garota que conheci antes. O comentário despertou a curiosidade do chefe da vila. Oh! Vocês já se conheciam? Sim, confirmou Alfred. Nos encontramos sob aquela árvore de que estávamos falando antes. Fiona, sorrindo, aproveitou a deixa para provocar ainda mais. Então quer dizer que vocês se conheceram no mesmo lugar onde eu e meu marido nos encontramos pela primeira vez. Que coincidência encantadora! Flora, corando intensamente, tentou ignorar o comentário da mãe. Fiona então informou a filha. Alfred passará a noite aqui, então quero que você cuide dele. Flora ficou tão surpresa que demorou a responder. Somente na segunda vez que seu pai a chamou, ela finalmente voltou a si. Sim. Disse ela, ainda um pouco confusa. Em seguida, virou-se e mencionou que iria buscar a comida. Elis sorriu e se desculpou com Alfred. Minha filha pode ser um pouco distraída. Ela acabou de fazer 18 anos e sempre foi muito tímida. Alfred refletiu sobre isso e concluiu que Flora era, de fato, uma jovem reservada, o que explicava seu comportamento anterior. Mesmo assim, ele não pôde evitar sentir-se um pouco ferido pelo fato de ela ter fugido ao vê-lo antes. O banquete de boas-vindas. Quando a comida foi servida, revelou-se um verdadeiro banquete. O chefe da vila explicou. Hoje estamos celebrando a chegada de um novo membro à nossa vila. Com um sorriso caloroso, ele pegou uma garrafa de vinho e acrescentou. Este é o vinho Nordine, um símbolo de celebração na nossa vila.
Alfred ergueu uma sobrancelha. O vinho tem o nome da vila? Elisa assentiu. Sim, é feito com as uvas do Jardim de Asa, que fica aqui. Ao ouvir o nome Oasa, Alfred congelou por um instante, lembrando-se de um rosto hostil de seu passado. No entanto, afastou rapidamente o pensamento e prestou atenção à explicação do chefe da vila. A textura desse vinho é incrivelmente suave. Até mesmo minha filha Flora pode bebê-lo sem problemas. Intrigado, Alfred tomou um gole e concordou com a descrição. É realmente muito suave. O sabor é agradável ao paladar. Elise sorriu. O vinho fica ainda melhor com o queijo local. Experimente assim e espalhe o queijo no pão. Enquanto o chefe da vila demonstrava, Flora já saboreava seu pão, com queijo espalhado por toda parte. Alfred seguiu a sugestão e ficou encantado com a combinação de sabores. Isso é incrível. Pão e queijo são, sem dúvida, a melhor combinação que existe. O banquete prosseguiu, e a comida diante deles desaparecia rapidamente à medida que era consumida. Alfred elogiou o ensopado de carne. Está delicioso. Algo assim poderia facilmente ser vendido em uma loja. Fiona